Cid Moreira. Até a pior das jogadas tem uma ideia. Sexta-feira nos cinemas. Mas assim, qual que é a ideia? Melhora o bispo, ou a ideia é essa pelo menos, e prepara a troca de torres. Vamos supor que o branco seja bem inocente aqui e não enxergue isso. Vamos supor que o branco troca. Olha como que o desenvolvimento agora ficou bacana. Aquela torre agora entrou em jogo. Mas claro, nem tudo são flores. Essa posição, o jogador de pretas, ele ainda tem que ter alguns cuidados. Aí já é um conceito um pouquinho mais avançado. Tem jogadas de avanços de peões aqui que elas estão escondidas. É uma tática escondida, né? A tática mais perigosa no xadrez não é aquela tática que está escancarada, porque essa todo mundo vê. É a tática que está escondida. Então o bispo E5 talvez ele não seja tão ideal, porque eu tenho jogadas como torre D8 e F4. E, por exemplo, se eu jogar bispo D6, Garfields. Então aqui o preto ele também tem que cuidar disso. Eu pensaria aqui, talvez, por incrível que pareça, numa jogada mais humilde, talvez. Bispo E7. Mas aí bispo F4. Talvez aqui o preto ele não esteja numa posição tão espetacular quanto pareça, viu? Porque esses avanços de peões estão chatos se o branco usar no time certo. Então, de qualquer forma, eu acho que as pretas elas tinham que descobrir alguma forma de colocar essa outra torre em jogo. Talvez torre D7 para dobrar, né? Vamos supor, vai, torre D7, bispo E3, torre D8. Talvez seria uma sequência. Esse peão de A7 costuma não ser uma peça capturável, viu? Porque às vezes o bispo fica preso. Não sei, tem que avaliar se realmente fica, mas geralmente não é bom. Então tá. Mas de qualquer forma, o jogador das pretas, ele vai fazer uma jogada muito absurda aqui. Cavalo H5. É o tipo de jogada que não tem a ver com nada. Tipo assim, o que ele quer fazer com esse cavalo? O Leitão fala, né? Cavalo no canto é só desencanto, né? Dos bordões do Leitão. E não tá errado, né? O que ele quer fazer? Aí também é aquele tipo de coisa. Às vezes a gente vê uma jogada esdrúxula dessa e fala assim: beleza, o cavalo do canto é só desencanto. Mas a gente não vê aqui que o adversário está ameaçando. Você só se apega ao erro, né? O cara colocou o cavalo no canto. É um erro estratégico. Mas você também tem que checar o que ele está querendo. Até a pior das jogadas, ela tem uma ideia, geralmente. A pior da jogada, a não ser aquela que leve mate. Mas tem uma ameaça. Aí você tem que pensar, o que ele quer fazer com esse cavalo? Ele quer jogar em F4. Tá óbvio isso? Ou não tá óbvio? Então, é o seguinte. A jogada cavalo H5 é horrorosa? É horrorosa. Mas ela tem uma ideia. Grava isso. Dá até frase de livro. Eu vou até falar com uma voz de locutor aqui. Até a pior das jogadas... Não, a voz de Cid Moreira. Até a pior das jogadas tem uma ideia. Sexta-feira nos cinemas. Então aqui cabe a você pensar. Beleza. Cavalo F4 é uma ameaça que eu devo me preocupar? Talvez não. Talvez não. Então, aí agora vamos voltar para a posição das brancas. Tá. Primeira coisa que você tem que pensar. Será que isso é algo que eu devo me preocupar? Se for uma jogada que me preocupa, eu vou jogar G3. Se for uma jogada que não me preocupa, eu vou tentar fazer algo útil para minha posição. Porque assim, o G3
por mais que ele tenha essa utilidade, não é a nossa jogada ideal. Vamos lá, prioridade. Vamos supor, eu já vou até assumir que o cavalo F4 não me preocupa. Uma vez que o cavalo F4 não me preocupa, então eu não preciso jogar G3. Então vamos tentar encontrar uma jogada mais útil. Qual seria a prioridade da posição? Olha para essa posição. Essa é uma posição importante na partida, tirando esses golpes táticos aí. Qual é a prioridade das brancas agora? O Guilherme está propondo ali uma sequência tática que está furada, porque tem um lance intermediário que você não calculou, Guilherme. O Guilherme está propondo deixar o cavalo ir para F4 e jogar a torre toma D6. Só que contra a torre toma D6, eu tenho cavalo toma E2 cheque. E depois eu pego a sua torre. Mas não é questão tática, é isso que vocês têm que entender. Essa posição não é uma questão tática, é uma pergunta estratégica. Qual é a prioridade das brancas nessa posição, assumindo que o cavalo F4 não é um problema? O que o branco ele tem que se preocupar? Prioridade. Só olhar, tá na cara. Tem que enxergar isso. Desenvolver. Desenvolver o quê? Alguém falou ligar as torres. Quem está atrapalhando a ligação das torres? O bispo. Então, aqui é o seguinte. Mas é lógico, vamos lá. Vamos pegar o raciocínio aqui, que é isso que eu quero que vocês entendam. Cavalo F... vamos por partes. Etapa número 1. Cavalo H5. É uma jogada que cheira mal? Tá podre de ruim o cheiro. Entendeu? Tá horrível. Tá podre. É uma jogada podre. Mas até a jogada mais podre tem uma ideia. É jogar cavalo F4. Aí você vai avaliar. Mas pera aí. Se esse infeliz colocar o cavalo em F4, é algo realmente punjante? Não, porque assim, ataca o bispo. Eu jogo o bispo F1. Só que eu tenho que preparar. Se eu jogar o bispo F1 numa hora errada, a minha torre fica desprotegida. Então, pera lá. Talvez eu não seja obrigado a jogar G3 para evitar cavalo F4. Seria aquela nossa jogada de segurança, né? Tem uma coisa no xadrez que chama jogada de segurança. Que se você está vendo um problema, mesmo que esse problema seja um problema fantasma, que não existe, mas você está vendo um problema, faz a jogada de segurança. Ah, eu não sei se cavalo F4 é ou não é um problema. Então joga G3. Se você está sem tempo no relógio, por exemplo, entendeu? Agora, se eu tenho tempo, eu vou olhar para minha posição e falar, bem, cavalo F4 não me impressiona. Tá, prioridades. Eu já tenho o cavalo desenvolvido, eu já tenho o bispo desenvolvido, eu já tenho a torre desenvolvida, eu tenho peões centrais defendidos e úteis. O meu rei não me parece ser um problema. Quais peças aí que eu não marquei? Eu não mexi esse bispo e não mexi essa torre. Tá. Pensando assim como um manual de xadrez básico. Aliás, tem um livro que é importantíssimo também para todo enxadrez, que ele chama Manual de Xadrez. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Pera aí. Se eu não tenho, eu deveria ter. Rapaz. Tenho, do Idel Becker aqui, ó. É um livro também bacana. Esse é um livro top também. Aliás, o único problema, né? Anotação antiga. Vocês não vão enxergar aí. É aquela anotação peão 4 do rei. Mas assim, é um livro. O pessoal das antigas sempre falou muito bem. Eu estudei esse livro quando eu comecei em xadrez, né? Tá, mas voltando aqui. O que um manual de xadrez diria? Bem, vamos desenvolver primeiro as peças de menor valor.
Então a prioridade é sair o bispo. Aí você vai olhar onde que eu coloco esse bispo. Vamos ver as possibilidades. Bispo D2, fecha a coluna. Bispo F4, entrega uma peça. Bispo G5 atacando a torre, pode ser. Mas o adversário vai jogar F6. E aí você vai ter que voltar o bispo. Qual que é a jogada ideal? Bispo E3. Por que bispo E3? Porque é uma jogada que o seu bispo atua nas duas alas. Assim como o bispo de E2. Aqui, inclusive, a gente vê um exemplo bacaninha da diferença de um bispo mau para um bispo bom. Dá para ver aí? O bispo de E2 é o que a gente chama de bispo mau. Ele está fechado pelos próprios peões. Bispo ruim, né? E o bispo de E3, ele não está fechado pelos próprios peões. É um bispo bom. Mas assim, não que o bispo de E2 ele não seja uma peça útil. O bispo de E2 é tipo aquele zagueirão que ele tem que ter, né? Na defesa. Ele joga feio, mas ele ajuda na defesa. E o bispo de E3 é o craque do time. Então esse aqui é aquele camisa 7 lá, habilidoso. E esse aqui é aquele zagueirão lá, camisa 4, que é importante no time também para dar umas caneladas. Tranquilo?